Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui Lucas Luquezzi, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação, o podcast da Folha que repercute as principais notícias do dia, com um bate-papo com os nossos repórteres aqui do Grupo Folha. E você pode participar conosco enviando a sua mensagem para o 95999715300 e também mandando o seu comentário pela seção de comentários do nosso canal no YouTube, minha gente. Hoje a gente vai falar, a gente começa essa edição, esse episódio de hoje, falando sobre mais um capítulo do impasse envolvendo as cargas brasileiras para a Venezuela, a restrição, o embargo que a Venezuela impôs a questão aí das cargas de salsichas, de carnes, de linguiças, né, permitindo apenas trigo lá para a Venezuela. E aí eu trouxe o Vinícius Gonçalves, que foi o repórter que fez uma matéria hoje sobre uma fila gigante na Praça do Centro Cívico. Esteve lá acompanhando aí a distribuição gratuita desses alimentos que iriam para a Venezuela. E aí o empresário, com uma forma de protestar contra essa ação, ele decidiu distribuir, doar gratuitamente esses alimentos para que, até porque não sabe nem se vai conseguir distribuir, né? Vai estragar os alimentos. O Vinícius tem mais detalhes pra gente, tava lá. Fala pra gente o que você observou, Vinícius. Pois é, Lucas. Foram aproximadamente 30 toneladas de salsicha que foram doadas hoje, né, em uma grande mobilização ali na Praça do Centro Cívico, na manhã desta sexta-feira. Essa iniciativa foi encabeçada, inclusive, por um empresário do setor, né, de carnes e embutidos aqui em Roraima, em protesto em relação ao embargo, né, imposto ali pela Venezuela para impedir a entrada de produtos como carnes, frango, salsicha, né, embutidos em geral, em relação, né, na fronteira em Pacaraima. Essa iniciativa foi feita por esse empresário justamente para impedir, né, que esses produtos apodrecessem sem fossem consumidos. Né? Desde as 6 da manhã, uma fila gigante já se formava ali entre o meio ali da Praça do Centro Cívico até mais ou menos em frente ali à Catedral, né? Sim. E essa fila foi aumentando à medida que o tempo foi passando, à medida que nós estávamos lá, né? Eu e o fotógrafo, o Anderson Cabral, a gente foi vendo a fila aumentar. Não Tanto é que parava de chegar gente, né, não mesmo? parava de chegar gente. A fila foi aumentando à medida que nós fomos cobrindo de fato ali, Ah, né? Vendo a mobilização, vendo as pessoas na expectativa. Tanto é que a entrega desses produtos que estava marcada para as 10 da manhã foi antecipada em 1 hora. Começou às 9 justamente por conta do tamanho da fila. A sim. fila já estava muito grande. Tanto é que no momento em que os produtos começaram a ser entregues, a fila já contornava ali praticamente todo o Palácio Senador Hélio Campos. Nossa. Então o fim da fila já estava dando ali em frente à Assembleia praticamente. Uhum. A Assembleia Legislativa de Roraima começando ali no meio, fazendo contorno pela Catedral, né? Passando ali pelo Terminal Novo até chegar à Assembleia Legislativa de Roraima. Aproximadamente 500 pessoas ali já estavam no local no momento em que foi iniciada a entrega. Muita bagunça, né, Lucas? Teve uma desorganização, por exemplo, não havia fila preferencial, então muitas dessas famílias estavam com crianças no colo ali, Sim. E na até o chuva, final, na inclusive, chuva, né? inclusive, a gente viu algumas pessoas com guarda-chuva, outras estavam sem guarda-chuva, tentando proteger ali as crianças com mantas, enfim, o que dava para cobrir. E também muitas pessoas furaram fila, né? A gente foi entrevistando ali, a gente foi vendo ali as pessoas furando a fila ali, né? Uma dificuldade dos funcionários da empresa que estavam ali para poder organizar a fila e poder manter ali um mínimo de organização, né? Para que fossem distribuídos as salsichas, e aí cada família ficou com um pacote grande ali Sim. de salsicha. Será que eles esperavam ter tanta gente numa fila gigantesca como essa na Praça do Centro Cívico, né? Pois é, eu não sei se eles imaginavam essa quantidade de gente, né? Mas de certa forma foi uma quantidade que assustou, Sim, né? com certeza. Porque, principalmente pelo horário, às 6 da manhã já tinham praticamente 300 pessoas na Praça do Centro Cívico, né? Isso aí até mostra, né, a situação do estado de Roraima, né, Vinícius? Muita gente vai perguntar agora, mas a maioria deve ser imigrante, né? Não deve ser brasileiro. Brasileiro não vai pra fila, ou vai? Nós inclusive conversamos com 3 desses brasileiros, né, que estavam na fila, né? Nós conversamos com a manicure, a Deusimar, né? Conversamos com o aposentado, conversamos também com a Sônia, uma dona de casa. Então, assim, nós tínhamos vários brasileiros. Nós inclusive, priorizamos
tentar conversar com brasileiros ali. Nós tínhamos muitos venezuelanos e muitos brasileiros na fila. Tentando, a Sônia foi até uma das nossas entrevistadas na Folha, você pode conferir na matéria no folhabv.com.br, ela inclusive relatando que muitas dessas pessoas que estavam na fila de fato não eram pessoas em vulnerabilidade social, eram pessoas que chegaram de carro. Mas aí não colocaram, né? Não colocaram regra, né? Não colocaram uma regra, né? Mas aí... Vai quem quer. Exatamente. Essa doação que a priori era destinada a famílias carentes, mas quando viram já tinham pessoas que tinham um pouco mais de condição, que poderiam inclusive comprar o produto, mas estavam lá para poder receber a doação. Enfim, muita reclamação, muita gente reclamando, principalmente dos fura-filas, das pessoas que estavam furando a fila ali. E, enfim, a gente espera que essa questão seja resolvida o mais rápido possível, né, Lucas? Na verdade, a regra que foi colocada ali, pelo que eu tive informações, é que você não deveria levar caixa. Não deveria levar sacolas ou o que quer que seja para receber mais de um pacote de salsicha. A distribuição, na verdade, não era de unidades individuais, né? Era de pacotes mesmo. Era né? um pacote desses pacotes que você encontra em açougue, né? O pacote grande, e um pacote desse por adulto que estava na fila, né? Então, por exemplo, criança não poderia receber esse pacote, apenas o adulto, para que esse adulto representasse ali a família, né, no caso, né? Eu fico pensando assim numa situação, por exemplo, o cara vai lá, vai ser um dos primeiros a receber a doação, e aí, se porventura ele tiver a coragem de entrar na fila de novo, ir lá pro rabo da fila, e aí pegar, né, mais uma vez, e aí foge até a regra que eles colocaram ali, né, pra doar um pacote, né, para cada... Isso. Pra cada pra cada pessoa. É uma situação que a gente fugiu assim foge sim, do controle, né? Do controle e também da própria falta de organização, né, em relação à empresa nessa questão da distribuição. A gente sabe que, por mais que seja uma iniciativa beneficente, né, entre aspas, né, para poder evitar que esses produtos tivessem o prazo de validade vencido antes do consumo, né? Mas ainda assim dava para ser a gente percebeu que dava para ser um pouco mais organizado, né? Principalmente em relação, não só em relação à questão dos fura-filas, mas principalmente em relação às pessoas que poderiam ter uma preferência ali, pessoas que estavam com crianças de colo, idosos. Por exemplo, o aposentado nós começamos, deixa eu só pegar o nome dele aqui rapidamente, que me fugiu aqui. O senhor José Freire de Amorim, um aposentado de 70 anos, que estava lá na fila desde 5h30 da manhã, desde as 6 da manhã, então ele chegou às 6. E a distribuição começou às 9 da manhã. A distribuição começou às 9, ele ainda estava no meio da fila, então provavelmente ele poderia pegar ali, caso ainda tenha, poderia pegar lá às 10 da manhã, então ele ficou 4 horas na fila. Poderia ter tido uma fila preferencial, né? Poderia ter dividido, né? Sim. Parte dessas pessoas sendo atendidas preferencialmente e outra parte, né? Recebendo ali os que não precisasse de atendimento preferencial, recebendo o produto em um outro setor, né? Dava para ser mais organizado, mas aí o importante é que essas famílias sejam de fato beneficiadas, né? E que esses produtos sejam consumidos ali antes do prazo de validade. E era só salsicha? Tinha outros alimentos também? A princípio, a informação que nós recebemos era que outros itens seriam distribuídos, além de carne de frango. Mas depois a empresa nos informou que seriam distribuídos apenas salsichas, né? Os pacotes com salsicha. E elas foram sendo distribuídas ao longo dessa manhã, né? Sim. A gente não sabe se à tarde vai ter alguma outra mobilização nesse sentido. Sim, agora em relação eu vi até uma carreta lá que estava com a placa produtos vencidos, né? Foi uma forma de ele somente meio que protestar, sim. Né? Para mostrar que a quantidade de coisa que ele ia perder. Nós até nos assustamos quando vimos um desses caminhões com escrito produtos vencidos. A gente até questionou, né, um dos funcionários da empresa. Aquele caminhão mesmo era para mostrar de fato aqueles produtos que já estavam vencidos, né? Mostrar o impacto, né, da perda desses produtos, o prejuízo, né, principalmente. Mas a maioria todos os produtos que estavam sendo distribuídos, né, as salsichas que estavam sendo distribuídas, estavam dentro do prazo de validade. Elas venceriam ali no dia 19 de agosto. Então elas estavam ali dentro do prazo de validade. Só estavam sendo distribuídas de fato salsichas, né, que estavam dentro do prazo de validade. Aquele caminhão ali, né, por exemplo, o caminhão que nós vimos que estavam com... Então, até algumas pessoas chegaram a ver, né, algumas imagens circularam nas redes sociais também, de um caminhão escrito de salsichas fora do salsichas vencidas, né? Sim. Salsichas fora do prazo de validade, já para mostrar mesmo de fato
o tamanho do prejuízo. Essas salsichas que estavam dentro desse caminhão não foram distribuídas. E eram vários à população. caminhões, né, cara? Eram vários caminhões. Aproximadamente 4, 5 caminhões, né, que nós vimos ali, né? 3 caminhões foram chegando, outros 2, né? E esses 4, 5 caminhões contando com esse caminhão de salsichas vencidas, né? E aí você tira esse caminhão, ficaram 4 caminhões ali para distribuir esses pacotes de salsichas às pessoas que estavam ali na fila. Cara, agora é impressionante, né? Assim, a gente. Isso é uma situação como essa, ela mostra, revela o quanto que a nossa sociedade ela precisa de ações como essa, né? As pessoas foram lá para tentar o básico, né? Muita gente, claro, tem a questão aí que você falou aí em relação a pessoas que não precisavam, né? Mas há muita gente que precisa ainda em Roraima, né, cara? Sim, sim. A gente vive uma situação ainda muito complicada, uma vulnerabilidade social, justamente causada pela crise migratória. Os impactos da crise migratória ainda estão aí, né, Lucas? A gente tem um estado ainda que é bastante desigual, né? A desigualdade social já ali antes mesmo da crise migratória, que foi acentuada com a crise migratória e que reforça também a necessidade de políticas públicas para tentar diminuir, né, o máximo possível a desigualdade social, né? E passa ali por uma série de fatores, né? Inclusive a evolução da matriz econômica em Roraima, né? Não ficar tão dependente, né, da administração pública e do comércio, né? Passa por várias outras coisas que cabem, né, aos nossos governantes, né, cabem aos nossos representantes pensar em políticas públicas que possam ampliar a matriz econômica aqui em Roraima. Vamos lá, Vinícius, só a gente trocar de assunto aqui rapidinho, falar de uma decisão da Justiça Federal que mandou um poceiro desocupar uma fazenda que fica dentro da terra indígena Pirititi, no sul do estado, onde inclusive é um território que é ocupado por indígenas isolados, né? Queria que você falasse sobre isso também. Pois é, Lucas, essa decisão é do dia 7, né, da semana passada, mas foi publicada nesta quinta-feira. A Justiça determinou a proibição de exploração de atividade, né, legal dentro da terra indígena Pirititi. Essa atividade era realizada por um poceiro, um fazendeiro que se apossou ali de uma propriedade dentro da terra indígena Pirititi. A terra indígena Pirititi é uma terra de indígenas isolados. Que na teoria pertence à União. Essa terra, né? Pertence à União, então logo o fazendeiro não deveria ter uma propriedade dentro do âmbito do território indígena, né? E aí o Ministério Público Federal impetrou com uma ação, né, na Justiça Federal para retirada, né, dessa propriedade e aí a consequente finalização da exploração. Eles faziam atividade madeireira ali na região. Florianópolis, a gente sabe que é um dos grandes polos madeireiros aqui de Roraima, né? Sim. E ele já havia sido autuado por desmatamento em 2015 pelo IBAMA, ele já tinha várias outras ações na Justiça e a Justiça Federal determinou a retirada desse poceiro, né, que ele saísse da propriedade, que a fazenda fosse apropriada pela União, né, todo aquele território permanecesse com a União e ele desocupasse a fazenda. E aí já é uma das séries de ações, né, que tem sido impetradas ali pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, para tentar, né, garantir que o território indígena permaneça isolado. Tanto é, né, que o MPF e a FUNAI firmaram um acordo no fim do ano passado para prorrogar por tempo determinado a medida, né, que impede a circulação de não indígenas na região. Inclusive tem até nesse acordo aí, inclusive acho que inclui até a presença da Força Nacional, né, pra poder... se eu não me engano, no último mês a Força Nacional teve, né? Já foi prorrogado, inclusive, o emprego da Força Nacional para poder impedir, inclusive, não só o trânsito de não indígenas na região, quanto justamente a exploração econômica de outras atividades dentro do território indígena, né? É um território indígena isolado, então é um território que deve ficar ali apenas com trânsito de indígenas na região. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pela participação de hoje. Excelente final de semana para você e até a próxima aqui. Até a próxima, eu agradeço. Uma denúncia apontou uma condição degradante no Jockey Clube de Roraima. A Dina Vieira está aqui comigo, editora-chefe do nosso jornal, e vai explicar para a gente os detalhes dessa denúncia. Dina, fala aí para a gente. Isso mesmo, Lucas. A gente já tinha noticiado na segunda-feira, na coluna parabólica, né? Alguma coisa sobre essa denúncia que nós havíamos recebido. E hoje a matéria completa, né? Saiu no nosso site e ela aponta aí, né? Essa denúncia que a gente recebeu, ela aponta alguns pontos, né? Que seriam degradantes, como
salários abaixo, né, do salário mínimo, situação, né, onde as pessoas ali, os trabalhadores ficavam juntos com os cavalos, né, ali infestados de moscas, de sujeira. E essa denúncia ela já foi também formalizada no Ministério Público do Trabalho. Nós entramos em contato com o Ministério Público do Trabalho e eles não puderam informar muita coisa detalhes, porque informaram que está em investigação, né, e que posteriormente eles darão mais detalhes aí. Geralmente, né, quando a gente vai buscar mais informações com o Ministério Público ou mesmo com a Justiça, né, eles acho que é um protocolo interno, né, que se tem de não se dar muito detalhes, né, a respeito disso. Queria que você até explicasse pra gente, pro pessoal entender os bastidores aqui da apuração, né, Dina? Isso, é verdade, né? Quando o caso ainda está, né, nessa fase de investigação, os órgãos costumam não dar muitos detalhes, né? Confirmam que está sendo feita a investigação, mas não se dá muito detalhe. Nesse caso do Jockey, o Jockey Club ele já havia sido interditado há 1 ano atrás, né? E eles informaram, nós entramos em contato, eles informaram que eles estão fazendo o processo de transferências desses animais, mas que isso leva um tempo e não foi concluído. Né, mas enquanto isso, as pessoas estão trabalhando dessa forma, né? Algumas casas, parece que ao redor ali do Jockey Club, estariam sendo alugadas e os cavalos ficariam lá sob cuidado dessas famílias, né? Pagariam em torno de R$ 400 ali, mensalmente, para as pessoas ficarem com cavalos, né, de forma irregular, né? Sim, é o que aponta a denúncia, né? É o que aponta aí essa denúncia. Então, qualquer detalhe que você quiser... a nossa matéria, a gente tem todos os detalhes lá no nosso site folhabv.com.br para você ficar por dentro de tudo. Obrigado, Dina, pelas informações e até a próxima. Bom final de semana para você. Ai, obrigada. Sextou. Sextou. Olha, gente, um casal suspeito de envolvimento num assalto ocorrido já faz mais de 10 dias no Pintolândia foi preso finalmente. E a Marília Mesquita vai contar pra gente em detalhes o contexto dessa ocorrência e também sobre o que você tiver de detalhes a mais sobre essas pessoas envolvidas. Oi, Lucas. Oi pra você que tá aí nos assistindo. Isso mesmo, Lucas. Esse casal suspeito de ter cometido esse assalto aí no dia 6 desse mês, eles foram presos ontem lá no bairro Doutor Silvio Botelho. E aí eles estavam em um veículo que foi reconhecido pela polícia. E além desse casal aí, também tinha um foragido da polícia que foi preso. Segundo informações que nós obtivemos também, esse assaltante, ele já foi preso por homicídio. Ele assassinou uma jovem, esquartejou, é membro de uma facção criminosa, então, e aí vinha cometendo assaltos na capital. Nossa, meu Deus do céu. Você tem mais algum detalhe do contexto, assim, dessa ocorrência, estabelecimento comercial? Que tipo de pistas ou arma de fogo? Foi com faca? Como é que foi o contexto dessa ocorrência? De acordo com informações da PM, Lucas, esse casal, eles teriam efetuado esse assalto à mão armada, então, ou seja, eles utilizaram aí uma arma de fogo para roubar esse estabelecimento que fica lá no bairro Pintolândia, e eles fugiram, eles levaram aí o relógio do proprietário, um celular avaliado em R$ 700 e câmeras de segurança registraram Eu pensei que tinha roubado as câmeras também. Aí seria demais. Seria muita ousadia. Mas, enfim, ainda bem que não levaram, porque graças aí às câmeras de segurança, a polícia pôde localizá-los. As câmeras de segurança registraram aí esse assalto. E registrou ali o veículo utilizado por esse casal. E a polícia estava em patrulhamento quando avistou aí um veículo muito semelhante ao utilizado no assalto, realizou a abordagem dos envolvidos e aí encaminhou eles lá para o 5º DP. Um caso curioso também nessa situação aí é que a mulher do assaltante, ela foi liberada. Ela pagou uma fiança de R$ 2.500 e saiu pela porta da delegacia. E tava com ele, inclusive. Tava com ele, isso mesmo. E aí o suspeito do assalto, o namorado dela, que já foi preso por homicídio, ele permaneceu preso e ela foi liberada e pagou essa fiança de R$ 2.500 e voltou para casa. Eita, gente. Esse é o Brasil, hein? Esse é o Brasil. Bem-vindo à nossa lei brasileira. Parece que só acoberta gente que não presta.
Só isso. Ai, sem comentário, gente. Não tenho o que falar de uma situação como essa, né? Mas obrigado, Marília, pelas suas informações e bom final de semana pra você. Obrigada, Lucas, e até a próxima pra você aí. Bom final de semana, sextou, até semana que vem. Pra completar, essa mulher que foi solta, com ela, a polícia encontrou um dos celulares roubados durante esse assalto que ocorreu lá no Pintolândia. Com o outro suspeito, estava um dos relógios roubados, né? E os policiais fizeram uma busca na casa deles e encontraram outros 4 celulares e R$ 400 em dinheiro. Mas vamos mudar de assunto agora, falar de agenda cultural. Sextou, hein? Sexta-feira chegou, graças a Deus, final de semana aí pra gente poder dar uma descansada, relaxada, fugir da rotina. Quem gosta de sair, fique atento, porque aqui o José Magno tá com a gente e vai falar mais ou menos aí o que tem de bom nesse final de semana aí na cidade, né? Fala aí pra gente, Zé. Pois é, sextou, sabadou e domingou aqui na Folha de Boa Vista, Lucas. A gente preparou a nossa agenda cultural e tem 10 eventos Olha aí. que a gente separou aqui. Isso é só algumas dicas, hein? São só algumas dicas. A gente sabe que rola muito mais coisa pela cidade. Exato. A gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente separou 10 eventos aqui. E eu vou falar de 3 deles que a gente precisa pontuar como programação. Óbvio, tem programação pra todos os gostos. Tem pra quem curte rock, pra quem curte pagode, pra quem curte sertanejo, que é o carro-chefe aqui de Boa Vista. Mas vamos lá. Pra hoje, sexta-feira, dou destaque no evento que vai ter lá no Marupiara Cultural. São 2 eventos, na verdade. Às 20 vai ter muito funk e brega funk com o evento Festival Baile Yest, a partir das 20. Às 23 entra o cantor Gustavo Chaves com o especial Estrelas do Rock, com muita música do Elvis e da banda Queen. Olha aí, muito boa opção. Eu particularmente gosto. Eu também gosto. No sábado eu quero falar do Bom Café. A partir das 19 vai rolar a vibezinha do Bom. É outro evento bem diferenciado, com muito trap, muito rap e MPB também. Sim. Pra quem gosta, tudo ao vivo, com aquele ambiente maravilhoso na beira do rio. Vale a pena conferir. Sim, e aí, e no domingo? O que tem de E bom no aí? domingo a gente tem 2 eventos. Eu vou dar o destaque aqui pro evento que vai ter no Aloha Lounge. É um evento de seresta. É diferente também. Mas tem muita gente que gosta. E é uma atração nacional, diretamente de Salvador. Gian, filho do Zezo e Ney Nascimento, Olha aí, comandam um evento serestando no Aloha Lounge. A partir das 18 horas lá no Aloha. E são três indicações que a gente deu aqui. Das 10 que a gente Das que 10, fez e vocês uma podem lista. conferir as 10 no nosso site, folhabv.com.br. Gosta de cantar também, Zé? Cara, eu gosto de karaokê. Ah, Mas gostar não significa ser bom. Mas a gente arranha. Boa. Depois de um drink ou 2, quem não gosta de um karaokê? tá certo então, Zé. Muito obrigado. Bom final de semana Eu que pra você, agradeço. viu? Obrigado, Lucas. Até segunda-feira, se Deus Até quiser. segunda. E vamos lá, minha gente. Muito obrigado pela companhia de todos, pela sua audiência aqui mais uma vez no Papo de Redação. Eu sou o Lucas Luquezzi na apresentação e também na produção, na edição de Fabiano Lopes, no apoio técnico de Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. E eu quero agradecer aí mais uma vez a sua companhia, deixar incentivar você a participar, interagir conosco, enviando sua mensagem para o 999715300. Vou repetir o número aí para você decorar bem, hein? O DDD é o 95 999715300. Também você pode comentar na nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Muito fácil aí, interage conosco e para você um excelente final de semana, se Deus quiser. Até segunda-feira a gente está de volta. Valeu!